Grigori Rasputin, o homem mais difícil de morrer da história. Uma das figuras mais misteriosas e intrigantes de toda a história russa. Surgiu como um simples camponês, que nunca recebeu educação formal, não sabia ler nem escrever. Rasputin, contra todo prognóstico, conseguiu fama e ganhou a amizade da família imperial, e chegou a ser considerado um homem santo. Muitas lendas e rumores o mostram como um manipulador, incrivelmente carismático e enigmático, com histórias que vão desde realizar com frequência rituais sexuais grotescos aos rituais que buscavam transcender espiritualmente. A manipular a mente de Sara para controlar o império no meio das sombras. Quem foi de verdade esse personagem histórico? Fique conosco e descubra quem foi Grigori Rasputin. Aqui no Desbravando o Desconhecido. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e deixe seu like nesse vídeo. Aqui exploramos as histórias mais intrigantes, misteriosas e fascinantes da humanidade. Prepare-se para uma viagem através do tempo, onde revelaremos segredos ocultos, figuras enigmáticas e eventos históricos que desafiam a lógica e o entendimento. Então, aperte os cintos e vamos juntos desbravar o desconhecido. Grigori Rasputin foi um camponês russo que afirmava ter poderes de cura místicos e chegou a dizer que era a segunda vinda de Cristo. Ele formou seu próprio culto e até manipulou os membros da família real Romanov para acreditar que ele era realmente um homem santo. Uma vez que tinha todos sob seu controle, ele usou sua influência sobre o governo russo, e suas decisões contribuíram para a queda da dinastia Romanov. Durante anos, ele afirmou que lutava entre as forças do bem e do mal. Muitos padres acreditavam que seus poderes não vinham de Deus, mas que ele era, na verdade, o anticristo. Grigori Rasputin nasceu em 20 de janeiro de 1869, em uma vila siberiana chamada Pokrovskoy. Durante anos, a Sibéria havia sido um depósito para os criminosos da Rússia, e havia colônias penais cheias de homens realizando trabalhos forçados. Havia também pessoas que haviam sido exiladas para a Sibéria por suas crenças religiosas ou políticas. É um dos lugares mais frios e difíceis de se viver, e a sobrevivência é uma luta constante. O pai de Rasputin era um camponês e mensageiro, e sua mãe deu à luz 7 filhos antes dele nascer. Todos morreram durante o parto ou na primeira infância, então ele foi o primeiro a realmente sobreviver ao rigoroso inverno siberiano. Quando menino, ele dizia ter visões do futuro e que anjos apareciam para ele em seus sonhos. Ele sabia coisas sobre seus vizinhos que não poderia saber, o que foi suficiente para que os locais acreditassem nele. Ele podia curar cavalos doentes apenas tocando neles. Alguns aldeões acreditavam que ele era a segunda vinda de Cristo e que ele era tocado por Deus. Outros acreditavam que ele era demoníaco e poderia estar trabalhando com o diabo. Na adolescência e início dos 20 anos, parecia que a última crença era verdadeira, pois ele se comportava muito mal. Ele bebia, roubava e geralmente irritava todos. Aos 28 anos, ele estava casado e tinha 4 filhos com sua esposa, que conheceu em uma vila vizinha. Ele tinha a reputação de ser um alcoólatra abusivo e de trair sua esposa. Um dia, ele roubou um cavalo. Quando a notícia se espalhou de que ele era um ladrão de cavalos, em vez de enfrentar as consequências, ele galopou em direção a um mosteiro local em busca de refúgio, e acabou ficando com os irmãos cristãos por vários meses. Eles o convenceram a encontrar Deus e mudar seus maus hábitos. Um homem chamado Makari, pronúncia-se Makarei, tornou-se seu mentor, e ele decidiu realmente se juntar à ordem e se tornar um monge. Ele abandonou sua família em favor de viajar de lugar em lugar evangelizando em várias vilas. Muitos historiadores acreditam que, se ele passasse tanto tempo caminhando pela floresta da Sibéria, era quase certo que ele encontraria um culto chamado KGLYSTYS, pronúncia-se Kli-7. Essas pessoas eram um desdobramento da Igreja Ortodoxa Russa, e muitos de seus membros compareciam a uma missa normal no domingo e tinham reuniões secretas na floresta. Eles acreditavam que a salvação só poderia ser alcançada purgando o pecado. Eles realizavam cerimônias onde se sufocavam e soltavam no último momento para ficarem altos com asfixia. Eles falavam em línguas, giravam e dançavam até se sentirem embriagados. Eles se agitavam freneticamente e depois caíam no chão. Então, liberavam seus desejos reprimidos fazendo sexo com quem estivesse ao lado em uma enorme orgia. Rasputin continuou a viajar e evangelizar a fé cristã. Mas isso não era uma visita normal de alguém com uma Bíblia. Esses andarilhos e monges não podiam tomar banho, e Rasputin às vezes usava grilhões enquanto caminhava para se fazer sentir dor de propósito. Isso deveria ser uma expiação por seus pecados. Quando ele voltou para sua vila para ver sua família e amigos novamente, ele era um homem completamente mudado. Seus olhos tinham um olhar assustador e ele dizia que suas visões de Deus eram mais fortes do que nunca.
Embora ele tivesse acabado de voltar para casa, disse à esposa que precisava usar o porão como local de reunião para seu grupo religioso, onde continuava a ter orgias com seus amigos KHLYSTY. Um dia, Rasputin afirmou que a Virgem Maria apareceu diante dele e disse para ele ir a São Petersburgo ajudar a família real. A ideia de que a família real pudesse precisar da ajuda de um camponês na Sibéria era completamente insana. Então, como alguém como Rasputin conseguiu entrar no Palácio Real? Acontece que seu mentor do mosteiro, Makary, era na verdade o ex-conselheiro religioso dos Romanov. Ele foi capaz de usar as conexões de Makary para atrair clientes nobres que realmente acreditavam nas habilidades de Rasputin, e as pessoas ficaram maravilhadas com seus poderes. Pessoas ricas estavam dispostas a viajar até Pokrovskoy para serem curadas por ele. Makary enviou uma carta de apresentação a um de seus amigos em São Petersburgo, e Rasputin fez a longa viagem até a cidade. Ele conheceu o bispo Hermogen e um sacerdote de alto nível chamado Sergei Trufanov, mais conhecido como Iliador. No começo, os homens ficaram chocados com a aparência desgrenhada de Rasputin. Ele cheirava mal e seu olhar era verdadeiramente assustador. Ele conseguia dilatar seus olhos à vontade, fazendo-os parecer quase totalmente negros. Mas uma vez que os padres testemunharam sua habilidade de cura, disseram que ele devia ser um santo dotado pelos poderes de Deus. Mas Rasputin realmente não se importava com o que as pessoas pensavam dele. Ele cutucava o nariz e comia suas secreções na frente de pessoas dignas, e zombava das mulheres aristocráticas por sua presunção. Ele se tornou bom amigo da princesa Milica e de Anastasia de Montenegro, que foram apelidadas de As Irmãs Corvo em devido ao formato de seus narizes. Elas não eram russas, mas ainda assim conseguiram casar-se com membros da família Romanov. Ambas estavam fortemente envolvidas em misticismo e ocultismo, e manipularam seu caminho para se casarem com membros da família real. Elas eram frequentemente tratadas como párias pelo restante da aristocracia, então se aproximaram de Rasputin e o acolheram sob suas asas. Tudo isso aconteceu em um momento perfeito, pois a czarina Alexandra Romanova havia acabado de perder seu primeiro conselheiro espiritual, um homem chamado Dr. Filipe. Ela acreditava que ele ajudou a ter um filho e herdeiro ao trono após ter tido apenas filhas. Ele afirmou, em seu leito de morte, que ela encontraria outro homem santo muito em breve para ocupar seu lugar. Quase imediatamente após isso, as irmãs Corvo apresentaram Rasputin ao czar e à czarina em uma festa. As irmãs haviam ajudado a czarina Alexandra a encontrar seu místico anterior, Dr. Filipe. Assim, quando Alexandra ouviu as histórias das habilidades milagrosas de Rasputin, ela sabia que queria que ele ajudasse seu filho Alexei. Ele nasceu com hemofilia, uma condição que impede a coagulação do sangue, o que significa que até mesmo um pequeno corte pode levar a uma grande perda de sangue. Eles nunca contaram a Rasputin sobre a condição de seu filho na festa, e isso era um segredo que eles tentavam manter em silêncio. Alexandra ainda estava considerando se poderia confiar nesse camponês da Sibéria. Mas um dia, Alexei caiu e arranhou o joelho, e o sangramento não parava. Rasputin apareceu do nada no Palácio Real exigindo ver o menino. Ele disse que teve uma visão de Deus e que, sem ele, o príncipe morreria. Na realidade, ele provavelmente soube dessa informação privilegiada pelas irmãs Corvo, mas para os guardas e a família real, eles ficaram chocados, perguntando-se como ele poderia saber disso. Assim que ele foi permitido ver o menino, ele disse aos médicos que saíssem para que ele pudesse usar seus poderes de cura. Quase imediatamente, Alexei realmente começou a se curar. Isso foi o suficiente para convencer Alexandra de que ele realmente era um homem santo com poderes mágicos de cura. Cientistas e historiadores modernos acreditam que isso não era magia, mas que ele estava, na verdade, impedindo os médicos de darem aspirina a Alexei, o que afinaria o sangue e agravaria sua hemofilia. Em poucos meses, Rasputin se tornou uma presença constante na mansão da família Romanov. Ele começou a dar drogas como ópio, morfina e cocaína ao czar, alegando que ajudariam em seus vários problemas de saúde. Eles se drogavam juntos regularmente. O czar se tornou viciado, o que só aumentou sua vontade de que Rasputin visitasse o palácio com mais frequência. A czarina sofria de enxaquecas e ansiedade, e Rasputin conseguia aliviar sua dor e fazê-la relaxar. Logo, o czar e a czarina começaram a se sentir dependentes dele, e ele passou a visitá-los pelo menos uma vez por semana. Rasputin chamava Alexandra e Nicolau de mamãe e em papai e como se fosse um dos filhos. Ele começou a rezar com as crianças à noite e contar-lhes histórias para dormir. Isso deixou a babá muito nervosa, pois as filhas mais velhas já estavam entrando na puberdade. Uma das empregadas também afirmou que Rasputin a havia estuprado.
No entanto, a czarina confiava tanto em Rasputin que acusou a empregada de mentir e a demitiu. A babá tentou expulsar Rasputin do berçário. As crianças disseram que Rasputin era amigo delas e reclamaram que a babá era má. Então ela também foi demitida. Estava claro que ele tinha família real sob seu controle e podia fazer praticamente qualquer coisa. Jornais em São Petersburgo começaram a publicar histórias sobre o incidente, dizendo que Rasputin estava literalmente na cama das princesas. Rasputin vivia em um apartamento em São Petersburgo, onde seus seguidores se reuniam com ele. Essas mulheres traziam pratos quentes e faziam festas em estilo potluk. Elas se reuniam ao redor da mesa com ele sentado à cabeceira. Rasputin ficava em silêncio, olhando para o espaço, e de repente começava a murmurar algo. As mulheres paravam imediatamente de falar na esperança de entender o que ele estava tentando dizer. Ele pegava um pedaço de papel e desesperadamente escrevia suas ideias sobre o que estava em sua mente. Por algum motivo inexplicável, isso era incrivelmente atraente para essas mulheres. Elas acreditavam que ele era a segunda vinda de Cristo e se ofereciam para ir com ele ao quarto para fazer sexo. Uma discípula em particular, Olga Lokina, tinha tanta fé nele que deixou seu marido e filhos para morar em seu apartamento. Ela forçava a todos a chamá-lo de Deus. Testemunhas abriram a porta dos fundos e viram Olga segurando o pênis dele e gritando: "E você é Cristo, e eu sou sua." Quem entrava nessa cena infeliz recuava lentamente, fechando a porta ao sair. Depois de saber sobre o escândalo, policiais foram designados para segui-lo e ver o que ele fazia. Relataram que ele contratava prostitutas quase diariamente e as levava a casas de banho. Agora, você pensaria que se ele pagava por um banho diário, ele cheiraria bem. Mas, de acordo com testemunhos, ele levava uma prostituta para uma sala privada onde ambos se despiriam. Ele pegava seu cinto de couro e começava a bater na mulher, alegando que estava expulsando o pecado da luxúria da alma dela. Depois, ele fazia sexo com ela e saía da casa de banho sem tocar na água. Foi visto saindo de uma casa de banho segurando a cabeça e gritando com os demônios que sentia dentro de si. Ele afirmava que podia ver o próprio diabo e que eles estavam lutando por sua alma. Obviamente, isso soa como se ele estivesse sob o efeito de uma das muitas drogas que costumava tomar. Bem, eles ouviram sobre Rasputin gritando sobre demônios em público, e isso estava arruinando sua reputação, pois foram eles que introduziram Rasputin na sociedade de São Petersburgo. Hermogen e Iliador emboscaram Rasputin para confrontá-lo sobre o que ele estava fazendo. Eles o acusaram de usar o diabo para ter esses poderes de cura. Hermogen agarrou Rasputin pelo pênis e gritou que ele estava pensando com aquilo, em vez de usar o cérebro. Eles vieram preparados com um enorme crucifixo de madeira, que usaram para espancá-lo tão violentamente quanto ele espancava prostitutas em casas de banho. Mas o poder de Cristo não o compeliu. Rasputin reclamou a czarina, dizendo que eles estavam tentando matá-lo. Hermogen e Iliador foram ambos exilados, e Iliador fugiu para a Finlândia vestido de mulher para que ninguém pudesse rastrear para onde ele estava indo. Ao mesmo tempo, Rasputin decidiu que precisava de uma pausa da cidade e visitou sua vila natal na Sibéria. Acontece que Iliador realmente estava tentando matar Rasputin, e ele confessou todos os detalhes em uma biografia posterior. Ele estava convencido de que Rasputin era o anticristo, então contratou uma prostituta desfigurada chamada Kionia Guzeva para matá-lo. Esta mulher havia sido tão abusada por um cliente anterior que cortaram seu nariz, deixando um buraco aberto no rosto. Iliador contou a elas histórias de como Rasputin espancava e abusava de outras trabalhadoras do sexo. Ela apareceu em sua vila e esperou por ele fora de sua casa. Rasputin recebeu um telegrama pelo correio, e quando saiu de casa, precisava ir ao correio para enviar uma resposta, quando notou a mulher parada lá, olhando para ele. Ele decidiu que ela parecia uma convertida perfeita, então foi até ela para dar-lhe esmolas e pregar o evangelho. Quando ela chegou perto o suficiente, esfaqueou-o no estômago repetidamente. Ela estava tão determinada a matá-lo que até enfiou as mãos em seu estômago e puxou suas entranhas. Naquele mesmo dia, Franz Ferdinand foi assassinado, e esse foi um dos muitos eventos que desencadearam o início da Primeira Guerra Mundial. Em vez de estar ao lado do czar e da czarina para dar seus conselhos, Rasputin estava preso em um hospital na Sibéria se recuperando de seus ferimentos. Depois de ouvir as notícias sobre a iminente Grande Guerra, Rasputin escreveu uma carta ao czar implorando para que ele não fosse à guerra. Ele escreveu: "Todos nós nos afogaremos em sangue. O desastre é grande, a miséria é infinita." Mas o czar não quis ouvir Rasputin. Pela primeira vez em sua carreira, as pessoas estavam realmente torcendo por ele nas ruas e apoiando a luta pela glória da Rússia. O czar deixou o Palácio Real para lutar com os soldados russos.
Alexandra ficou sozinha, e depois que Rasputin se recuperou, ele voltou ao Palácio Real e se tornou seu conselheiro direto, e czar por procuração. Ao longo de 2 anos, Rasputin nomeou pessoalmente vários ministros do interior, mas ele era completamente ignorante em política, então os homens que ele colocou no poder eram totalmente incompetentes. Milhões de homens russos morreram na guerra. As pessoas estavam lutando para encontrar trabalho, e o preço do pão dobrou. Além de tudo isso, a czarina confiava em um louco. Todo o país quase não teve escolha a não ser fazer uma revolução. Mesmo depois de sobreviver à tentativa de assassinato, a saúde de Rasputin começou a declinar, e logo ele não conseguia mais curar as pessoas. Ele escreveu em seu diário que sabia que morreria em breve, e já havia feito as pazes com isso. Ele acreditava que Deus estava prestes a transformá-lo em um sacrifício para salvar o povo russo, semelhante a Jesus Cristo morrendo na cruz. Ele escreveu à czarina Alexandra: "E se um de seus parentes trouxer minha morte, então nenhum de seus familiares permanecerá vivo por mais de 2 anos. Todos serão mortos pelo povo russo. Diga aos seus parentes que já paguei por eles com meu sangue. Já não estou mais entre os vivos. Reze e seja forte." Durante uma reunião no parlamento, um dos políticos chamou Rasputin de força obscura e disse que estava cansado desse camponês sujo controlando o país e que o mataria pessoalmente se ele não fosse retirado do poder. O sobrinho da czarina Alexandra, um homem chamado Félix Yusupov, era uma das muitas pessoas que queriam Rasputin morto. Ele ouviu falar muito sobre a reputação de Rasputin com as mulheres. Yusupov era casado com uma mulher chamada Irina, considerada uma das mulheres mais bonitas de São Petersburgo. Corria o boato de que Yusupov era bissexual e que o casal tinha uma vida sexual aventureira. Ele convidou Rasputin para se juntar a eles, alegando que Irina havia levado o relacionamento aberto longe demais e que ele acreditava que ela estava cometida por um vício em sexo. Ele disse que precisava da ajuda de Rasputin para curar os demônios dentro dela. Depois de ganhar a confiança de Rasputin, Yusupov se encontrou com 2 de seus co-conspiradores. Eles estavam planejando assassinar Rasputin. Os homens pegaram Rasputin em um carro e o levaram para a mansão Yusupov, onde o conduziram a uma sala de jantar no porão. A mesa estava preparada para parecer que tinham acabado de fazer uma grande festa. Disseram a Rasputin que Irina estava com os convidados no andar de cima e que desceria mais tarde para sua cerimônia de cura. Eles o incentivaram a comer e beber enquanto esperavam por ela. Então, começaram a lhe dar pequenos bolos e taças de vinho. Rasputin não sabia que toda a comida e bebida estavam envenenadas com cianeto. 2h30 depois, Yusupov não podia acreditar que Rasputin ainda não havia morrido. Ele começou a acreditar nos boatos de que Rasputin realmente tinha poderes demoníacos e que o veneno não seria suficiente para matá-lo. Ele correu para o andar de cima, pegou seu revólver e voltou para o porão, apontando a arma para Rasputin. O monge simplesmente ficou ali, olhando para a frente. Ele não implorou por sua vida nem mostrou qualquer sinal de medo. Yusupov atirou em Rasputin, que caiu no chão. Os homens comemoraram e foram para o andar de cima festejar. Depois de algum tempo na celebração, Yusupov começou a sentir um pressentimento ruim. Ele desceu ao porão junto com o médico e se inclinou para verificar o pulso. Os olhos de Rasputin se abriram, e ele se lançou sobre Yusupov. O médico desmaiou na hora. Yusupov empurrou o demônio para longe e subiu correndo as escadas para contar aos amigos que Rasputin havia voltado à vida. Eles correram para o porão e ele havia sumido. Ele rastejou até as escadas do porão e estava se arrastando pelo pátio. Yusupov atirou nele a queima-roupa na cabeça, e outros 5 homens puxaram seus revólveres para crivar seu corpo de balas. Eles colocaram o corpo de Rasputin no porta-malas do carro e o levaram para o rio, onde o empurraram para um buraco no gelo. Quando seu corpo foi encontrado mais tarde, suas mãos estavam levantadas, como se ele estivesse pressionando o as contra o gelo em uma tentativa de escapar. Havia água em seus pulmões, sugerindo que ele ainda estava respirando, mesmo depois de tudo isso. Depois de ouvir essa história, as pessoas estavam convencidas de que ele realmente voltaria à vida como um zumbi. Então, desenterraram seu corpo e queimaram os restos mortais, mas não antes de cortar e preservar seu lendário pênis. Ele agora está em exibição em um museu em São Petersburgo. Logo após sua morte, a profecia de Rasputin realmente se cumpriu. Toda a família Romanov foi executada durante a Revolução Bolchevique, e a Rússia nunca mais seria a mesma. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre Grigori Rasputin. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos onde continuaremos a explorar os mistérios e curiosidades do nosso mundo. Confira também nossos vídeos anteriores para mais histórias fascinantes e intrigantes.
Até a próxima, aqui no Desbravando o Desconhecido. Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a festa. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Ouço sussurros do vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do plano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade insaciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.